Olá, amados e amadas, a paz do Senhor Jesus, eu sou a Keliane e hoje eu quero falar com vocês sobre Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que nos conta que Jesus estava com os seus discípulos reunido com uma multidão, e ali Jesus dá uma ordem a seus discípulos: entra no barco e passe para o outro lado. E ali Jesus fica se despedindo da multidão e vai para o monte orar. Quando ele termina a sua oração, ele vê que o barco já estava a uma distância considerável. Então, para ir até aquele barco, ele andou sobre as águas, querido. Quando ele se aproxima do barco, ali o discípulo vê ele e pensa que é um fantasma e começa a gritar, mas Jesus imediatamente os alerta: não tema, sou eu. Mas, querido, ali estava um discípulo chamado Pedro, que ele fala com Jesus: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até você. Queridos e queridas, ali Pedro, ele começa a andar sobre as águas, ele vai à direção de Jesus, vai na direção de Jesus, e ali a Bíblia nos fala que o vento era contrário, as ondas eram fortes. Então Pedro, ele se desconcentra, para de olhar para Jesus, começa a olhar para a direita, começa a olhar para a esquerda, e ele começa a afundar. Querido, na nossa vida cotidiana é assim. Quando nós estamos focados na presença do Senhor, quando nós estamos olhando somente para Jesus, quando nós não olhamos para a nossa dificuldade, para a nossa adversidade, para as divergências que nós temos, querido, e nós olhamos somente para Jesus, nós permanecemos no foco firme, forte e constante. Mas, querido, quando nós começamos a olhar para a direita, olhar para a esquerda, amados, nós começamos a enfraquecer na fé, nós começamos a ficar desanimado, querido. Mas, querido, eu não estou criticando Pedro, não. Ai, se nós tivéssemos a ousadia que Pedro teve, querido. Querido, muitas pessoas criticam Pedro porque ele olhou para a direita e porque ele afundou. Mas, querido, imagine se todos os discípulos ali tivessem tido a oportunidade, ou melhor, a oportunidade ele teve, mas se ele tivesse tido a experiência de andar sobre as águas, nem que fosse um pouquinho, querido. Querido, o problema é que eu e você temos perdido o tempo, nós temos perdido a oportunidade. Muitas pessoas vão para a casa do Senhor, ao invés de se entregar para Jesus, pensa nos problemas, nas dificuldades, e não tem se entregado de corpo e alma para Jesus. Porque quando nós nos entregamos de corpo e alma para Jesus, quando o nosso foco é só Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo, somos renovados. Queridos, aleluia, que nós estamos precisando nos dias de hoje é viver o impossível, o extraordinário da parte de Deus. O que nós estamos precisando hoje, querido, é ter ousadia para andar sobre as águas, é ter ousadia, querido, para orar, aleluia, e o monte, querido, aleluia, passar de um lado para o outro. Não importa a sua pequena fé, querido, porque a Bíblia nos fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dá ordem para esse monte, passa para o outro lado, que ele irá passar, querido. Um certo dia eu estava numa igreja, uma certa irmã, ela pegou a sua oportunidade, e ela falava que um dia ela orava ao Senhor: Senhor, me dá mais fé, me dá mais fé. Um certo dia Jesus falou com ela: use a fé que você tem, a pequena fé que você tem. Aí ela começou a exercitar a fé dela, querido, ela começou a viver a experiência extraordinária na presença do Senhor. Talvez você diga assim: eu tenho pequena fé, querida, mas só que olha, querido, quando você começa a usar a sua pequena fé, você vive coisas grandes, a sua vida é transformada, a sua família é transformada, você é curada, e através da ação do milagre de Deus, através da sua fé pequena, a sua fé, querido, vai aumentar. Então comece a usar a tua fé, amados e amadas.
Talvez há muitas pessoas que te critiquem, que zomba de você porque você faz coisas que eles acham que não é certo. Querido, aqueles discípulos que estavam ali no barco, eles também falaram para Pedro: Pedro é um fantasma. Querido, não deixe que as vozes dos demais, as vozes das outras pessoas venham impedir que você venha viver o impossível de Deus na sua vida. Deus tem um impossível para ti. Então comece, querido, a exercitar a sua fé, aleluia, porque no dia que você falar assim, a partir de hoje eu vou usar a minha fé, aleluia, o Senhor vai tirar a água da rocha para você beber, o Senhor vai abrir o mar para você passar. Talvez você fale assim: ah, irmã Keliane, isso foi no Velho Testamento. Querido, o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. O que falta é pessoas com autoridade, com ousadia para usar a sua fé pequena para viver coisas grandes e viver o extraordinário de Deus. Então, queridos e queridas, lance-se aos pés do Senhor, se santifique, busque aprender a palavra do Senhor, cresça na graça, no conhecimento, que você vai aprender os mistérios de Deus. O mistério de Deus, querido, é firme, forte, constante, jejuando, orando, consagrando, é firme na presença do Senhor e buscando, querido, porque a sua busca na presença do Senhor faz com que você venha receber o impossível de Deus. Eu mesmo sou prova viva do milagre de Deus. Eu sou prova viva que Deus faz coisas grandes, querido. Nos meus momentos mais difíceis foi aí que eu clamei e eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. E Deus, aleluia, Ele não é só meu, Ele é o seu Deus. Ele não é só o Deus que agiu no passado, Ele é o Deus que age nos dias de hoje. Então lance-se aos pés do Senhor, busque Ele cotidianamente, busque o Senhor, porque o Senhor tem vida nova, o Senhor tem bênção nova, o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer sobre a tua vida. Então eu decreto bênçãos e vitória e ousadia sobre a sua vida, que todas as bênçãos mencionadas em Deuteronômio 28 estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e o seu trabalho. Deus abençoe em nome de Jesus.